Seja bem-vindo a mais uma transmissão do nosso culto online, o culto da juventude da Igreja Batista do Barro Preto. Nossos jovens e adolescentes e você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo. E como a gente sempre faz quando estava reunindo presencialmente, pense agora aí na sua vida, pense no seu dia, nesse dia que você está vivendo. Pense naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus já colocou no seu coração. Pense também se em algum momento desse dia você pensou em Deus, você elevou a sua oração, a sua súplica, a sua petição, o seu agradecimento a Ele. E a gente quer prestar esse culto trazendo tanto para nós aqui, essa equipe maravilhosa que tem nos ajudado, mas também para você que está aí nos assistindo, essa compreensão de que vamos prestar um culto a Deus, a esse Deus que tem feito todas as coisas e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e a gente quer prestar esse culto porque amamos. Vamos falar com Deus. Rodrigo vai levar essa palavra de oração a Deus agora. Feche seus olhos, pense nele, naquele que criou os céus e a terra, que te formou e tem cuidado de você. Pai Santo, até aqui, meu Deus, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos mantido, Pai. O Senhor tem sido misericordioso conosco, Pai. Obrigado pelos teus benefícios, meu Deus, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. É muito além do que nós precisamos, muito além do que nós merecemos, meu Deus. Obrigado por esse tempo, meu Pai, que podemos adorar ao Senhor, podemos louvar ao Senhor. Recebe, meu Pai, o nosso culto, a nossa adoração desta noite. Que o Senhor seja o centro de todas as coisas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos entoar 2 cânticos. Um que fala em teus braços. Não tem nada melhor do que estarmos nos braços de Jesus Cristo, de Deus, o nosso Pai. Este é o melhor lugar para a gente estar. Mas também a gente vai falar do nome dele. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. E lá em Filipenses, no capítulo 2, tem algo maravilhoso dito a respeito de Cristo, desde do verso 5. Mas eu quero ler com vocês no capítulo 2 de Filipenses, a partir do verso 9, 10 e 11, diz assim: Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos cantar, adorar o Senhor com essa verdade. braços é o meu descanso.
maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Pai, a gente tá aqui de coração aberto, declarando essas palavras tão fortes para o Senhor, Pai. Nós declaramos que o Senhor é poderoso, que o Senhor é lindo, invencível, inabalável. E hoje para sempre o Senhor reina, Pai. E vai reinar para sempre, Pai. Muito, muito obrigada por nos dar a oportunidade de sermos seus filhos. Quando nós aceitamos o Senhor em nosso coração. Muito obrigada por nos dar a oportunidade de te adorar, Pai. Isso é só o início, Pai, o início de uma eternidade te louvando, Pai. E que a gente possa confessar com a nossa boca, com o nosso coração, Pai, que o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, Pai. E que isso seja uma verdade em nossas vidas, todos os dias. Abençoe, Pai, a mensagem que vai ser dita aqui. Abra os nossos corações para que nós possamos ouvir, Pai, e guardar isso, Senhor. E continue abençoando esse culto. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse nome é maravilhoso, o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. Deus o exaltou acima de todas as coisas, né? Isso por causa da humildade, da humilhação de Jesus, por amor a cada um de nós.
E como prometido, hoje a gente continua falando sobre oração, quão importante a questão da oração na vida do cristão. E dando continuidade ao culto da semana passada, eu chamo aqui o Paulo Cansado, nosso irmão, Paulo Cansado, coordenador do Ministério de Intercessão, de Oração dessa igreja, da Igreja Batista do Barro Preto. Por favor, Paulo. Já agradecendo mais uma vez, de novo, você conosco aqui, com certeza para edificar as nossas vidas, né? E agradecer também esse grupo, o grupo de intercessão, o Ministério de Intercessão da nossa igreja, todos os intercessores, porque a gente sabe que é muito importante na vida de cada um da igreja ter esse grupo como intercessor e esse grupo tem que crescer também. Quero também aproveitar e agradecer a vida de alguns irmãos, Marco Túlio, Murilo, que sempre tem nos ajudado nesse tempo, arriscando até a saúde deles, né? Mas graças a Deus tem uma saúde de ferro. Estão aqui conosco, nos ajudando. Mas também todos aqueles jovens e adolescentes que estão empenhados aí empenhado no Ministério de Comunicação dessa igreja, com o coordenador Eliomar, mas também eu vi sempre aí o Igor, a Carol Bravin e outros, né? Agora, se eu começar a falar o nome de todo mundo, agora estou olhando ali para o Marco Túlio e para o Murilo, para ver se eles falam alguma coisa, mas não estou vendo nada por causa da máscara. Mas, enfim, todos esses que têm nos ajudado, quero agradecer. Paulo, a gente terminou falando sobre 5 motivos, mas eu sei que você vai falar, mas antes disso, vamos orar mais uma vez? Então vamos agradecer ao Senhor por esse dia. Pai, te damos graças, ó Deus. Nós nos achegamos ao Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, invocando a Tua presença neste lugar, mas também nessa transmissão, para que vidas sejam alcançadas, ó Deus, e despertadas para a importância de uma vida de oração, de uma vida prostrada diante do Senhor, ó Pai, buscando do Senhor a direção, a orientação para todas as coisas, Deus. Que jovens e adolescentes, essa geração que está vindo aí, ó Pai, seja uma geração forte na oração. Que a Tua igreja seja avivada nisso, ó Deus, seja despertada para isso, de que sem esse momento, cada um de nós, sem esse momento com o Senhor, ó Pai, seremos facilmente vencidos por este mundo. Mas com o Teu Santo Espírito em nós, ó Deus, e no poder da oração, clamando em nome de Jesus, somos fortalecidos pelo Senhor. Que o Senhor fale conosco nessa noite, que corações sejam alcançados pelo Senhor nessa noite, ó Pai, nessa transmissão, para a honra e glória do Teu nome, porque estamos aqui para o louvor da Tua glória. Pedimos, ó Pai, tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, são só 5 ou tem mais? Mais uma vez estamos aqui e eu gostaria de fazer um desafio para você que é jovem, para você que é adolescente e para toda a igreja. Um desafio de tal forma que você possa colocar a sua vontade, os seus planos, para que Deus possa aceitá-lo e cumpri-lo na sua vida. Porque nós temos muitos jovens, muitos adolescentes, que terão o desafio de ingressar na universidade, com o sonho de ser um profissional que possa ajudar a sociedade e também possa crescer como pessoa, como cidadão brasileiro. E temos também aqueles que já estão na faculdade, que têm um sonho de exercer uma profissão, que Deus possa abrir uma porta para você de trabalho. E para aqueles também que já são profissionais, que estão já atuando em diversas áreas, que o plano de Deus possa ser verdadeiramente o plano que você vai caminhar. Mas, pastor, eu tinha falado de 5 motivos. 5 motivos. Na verdade, a Bíblia ela é recheada de motivos para que nós possamos estar em comunhão com Deus. E interessante que lá em 1 Samuel, capítulo 12, verso 23, lá de Samuel diz o seguinte, que ele diz para aquele povo que longe dele
deixar de orar para aquele povo, para não pecar contra o Senhor. Quer ver? Vamos ler lá. Eu vou entrar aqui em 1 Samuel, capítulo 12. Primeira carta. 1 Samuel, capítulo 12. Verso 22, né? Não, 23. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. Diz assim, quer ver o que diz a palavra de Deus? Leia aí, pastor, esse verso. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Ou por vós, né? Deve ser assim. Ou seja, Samuel está dizendo aqui, né, que se a gente for pegar lá no verso 19, ele diz assim: todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer. Então, ou seja, o povo estava preocupado, o povo estava na iniquidade. E aí Samuel fala: quanto a mim, longe de mim que eu venha pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Então, ou seja, nós podemos entender que o fato de deixarmos de orar como igreja é um pecado que nós cometemos. Então, ou seja, nós precisamos orar ao Senhor, né? E interessante também que no início, lá em Gênesis 3, verso 8, como eu disse na semana passada, se a gente for lá em Gênesis 3, verso 8, nós vamos ver também que no pecado, Adão se afastou do Senhor. Porém, o Senhor se aproximou deles. Então, Gênesis 3, verso 8 diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, quem ouviu a voz do Senhor Deus? Adão e Eva, né? Que andava no jardim pela viração do dia. Olha que coisa interessante, pastor. Eles andavam livremente no jardim, né? Aliás, o Senhor andava livremente no jardim. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Ou seja, eles estavam em pecado. E aí eles se afastaram do Senhor. E aí, com certeza, nessa época, nesse tempo, veio as preocupações, veio as angústias, veio as enfermidades. E aí, se a gente pegar a carta de Paulo aos Filipenses, aí eu já passo para o terceiro motivo de oração, né? O primeiro é 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. O segundo motivo aqui é em Gênesis, capítulo 3, verso 8, né? Ou seja, que o Senhor andava ali em busca de um diálogo com eles. Porém, eles no pecado, o que eles fizeram? Esconderam-se da presença do Senhor Deus. Nós, como cristãos, não temos que esconder. Muitos, infelizmente, têm escondido do Senhor. E nós precisamos buscar o Senhor, porque é melhor para nós. O nosso relacionamento com o Senhor é melhor. Então aí a gente vai para Filipenses capítulo 4, verso 6. O que é que diz lá, pastor? Em Filipenses capítulo 4, verso 6 e 7. Lá diz que não andeis o quê? Preocupados, né? Preocupados. Ansiosos com coisa alguma. Mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês ou as súplicas de vocês. Essa versão é uma versão um pouco diferente, né, Paulo? Eu gosto dela aqui, mas diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, ou seja, nós não temos que andar preocupado com nada, porque o Senhor é conosco. Então, se o Senhor é conosco, Ele busca um relacionamento conosco, né? E eu não preciso ficar ansioso. Antes de eu ficar ansioso, no lugar de eu ficar ansioso, eu coloco, como está aqui no verso, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, mas também com ação de graça. Com ações de graça. Com ações de graça. Então, eu preciso buscar ao Senhor. Eu não tenho que correr do Senhor, mesmo se eu estou em pecado. Eu vou buscar a comunhão com o Senhor, pedindo o perdão dos pecados. Então, ou seja, eu preciso buscar ao Senhor e não ficar ansioso por coisa alguma. Né? E interessante que se eu busco ao Senhor, diante de qualquer situação, que seja problema, seja dificuldade, ou até mesmo ingratidão por uma vitória,
o verso 8 completa em meu coração. O verso 7. Aí diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de cada jovem, o coração de cada adolescente, o coração da igreja. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, ou seja, eu preciso buscar ao Senhor, seja qual for a situação. E aí vem um outro motivo de oração que o apóstolo Paulo, nós lemos aqui, inclusive na semana passada, o apóstolo Paulo diz lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, verso 1, onde ele diz lá que, antes de tudo, né, ele diz lá, ou seja, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 1, ele diz assim, nessa versão minha aqui, revista e atualizada: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens. Então, como diz o pastor Arlécio, antes de tudo é antes de quê? É de tudo mesmo, né? Então, ou seja, é antes de tudo, eu preciso buscar ao Senhor. Então, ou seja, eu preciso ter comunhão com o Senhor, eu preciso buscar ao Senhor, e esse buscar precisa ser antes de todas as coisas, antes de uma decisão, antes de estudar, antes de eu fazer uma prova do vestibular, antes de eu fazer uma entrevista no emprego, antes de eu alimentar. Quando eu estou na fila de um ônibus, eu estou ali, o ônibus demora, não é por acaso, é um propósito de Deus para que eu esteja em oração antes do ônibus chegar. Eu oro pelo motorista, para aquelas pessoas que estão dentro do ônibus. Então é antes de tudo mesmo, né? Então, ou seja, interessante que é súplicas, orações, intercessões e sempre em ações de graças. Sempre, né? com ações de graças. Sempre com ações de graças. Agradecendo. Sempre agradecendo. Né? E o próprio apóstolo Paulo também, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 17 e 18, que nós lemos na semana passada, e eu gostaria de reforçar isso aqui, ele diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, ele diz assim: orai continuamente, ou seja, orai sem cessar. Ou seja, a minha oração, ela precisa ser contínua, ela precisa ser constante, a todo momento. Eu preciso ser um servo de Deus que busque a Deus em todos os momentos. A cada passo que eu dou, a cada decisão que eu tomo no meu caminhar, eu tenho que estar buscando sem cessar na presença do Senhor, continuamente na presença do Senhor. E interessante que às vezes a gente ora pedindo, né, intercedendo, e esquecemos da terceira parte, que é a gratidão. Então o verso 18, o que diz aí, pastor? No 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18. Em tudo dai graças, ou deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Interessante, pastor. É em tudo. Tudo é o quê? No grego eu não sei o que é, mas certamente o pastor sabe. Tudo é o que no grego? É tudo. É tudo mesmo, né? Então, ou seja, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E é em Cristo Jesus, porque o nosso perdão dos pecados, ele é em Cristo Jesus. Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. E nós temos vida eterna em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, ele diz lá em Atos 4,12, ele diz lá assim: em nenhum outro há salvação. Debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos. Então, ou seja, eu sou salvo por Jesus. Então é por Jesus que é a vontade de Deus para conosco, né? E exatamente. A gente voltando, mais um motivo de oração que nós temos na palavra, está em Colossenses 4:2. Colossenses capítulo 4, só voltando aí 2 folhas, diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Então eu persevero na oração, como diz o apóstolo Paulo, eu oro sem cessar, continuamente, né? Ou seja, eu persevero na oração, mas também vigiando. O crente precisa vigiar com ações de graça. Porque Deus,
esse Deus que nos criou, Ele que fez todas as coisas, Ele que nos concede a vida, Ele que nos concede o que temos, o nosso alimento, a nossa igreja, a nossa família, o nosso trabalho, eu passar na faculdade, é um propósito do Senhor. Né? Eu arrumar um emprego é um propósito do Senhor. Então, eu tenho que colocar tudo diante do Senhor. Né? Ou seja, mas também agradecendo, porque vem dEle. Eu tenho que retribuir, devolver a parte que pertence ao Senhor. Né? Então, ou seja, eu não posso ser egoísta nesse ponto. Como eu não posso ser egoísta de querer guardar o evangelho só para mim. A palavra diz para mim compartilhar. Pelo amor, eu compartilho a palavra. Eu quero que os meus que estão ao meu redor vão para o céu também, vão comigo para o céu. Eu não quero que os meus vão para outro caminho. Né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso compartilhar aquilo que eu ganhei de melhor, que foi a salvação. Então, ou seja, é em Cristo Jesus. É Ele que intercede por nós. Né? Então, ou seja, em gratidão, eu retribuo aquilo de melhor que eu recebi, que é a salvação. E também não só a salvação, como todas as outras coisas, porque a palavra diz que tudo cooperam, ou seja, tudo contribui para o bem daqueles que amam o Senhor. Está lá em Romanos 8, 28. Mas, continuando aqui em perseverar em oração, se a gente for em Marcos, capítulo 11, lá em Marcos 11, capítulo 11, verso 24 a 26, nós vamos entender também melhor sobre oração. Lá diz assim, Marcos 11, 24 e 25. O que diz lá, pastor? Essa versão diz assim: por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Verdade. E interessante que essa palavra é a mesma palavra que está lá em Mateus, após a oração de Jesus. Lá em Mateus 6, 14 e 15, lá também diz dessa forma. Lá diz assim, porque se perdoardes os outros as vossas ofensas, vosso Pai que está no céu vos perdoará. Porém, se não perdoardes, vosso Pai do céu não vos perdoará. Então, ou seja, primeiro, o evangelista está dizendo aqui, vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Então, ou seja, nós temos que pedir, nós temos que clamar ao Senhor, mas na certeza de que Ele é poderoso para resolver a nossa situação. Ele nos dá, cumprindo a vontade dEle de acordo com a nossa necessidade. Né? Então é mais um motivo para a gente estar buscando ao Senhor. E interessante, pastor, que dentro disso, do pedido, dentro da vontade do Senhor, lá em Jeremias 29, que é mais um motivo para estar clamando a Deus, Jeremias 29, do verso 11 ao 14, se a gente lendo, a gente vai entender melhor como é maravilhoso a palavra de Deus com relação ao aspecto de buscarmos o Senhor em intimidade. Lá em Jeremias 29, 11 diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. O Senhor está usando o profeta Jeremias para dizer para aquele povo e para nós hoje, para os jovens de hoje, para os adolescentes de hoje e para a igreja de hoje. Ele diz assim, eu, o Senhor, é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas aí ele impõe a condição. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, a condição qual que é? Invocar, né? Invocar, passar a orar a ele e ele vai ouvir. Aí ele diz assim, buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Né? E é interessante que no 14 fala assim, serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Então, ou seja,
ele vai mudar a nossa forma de ser como homem, de encarar a vida dentro do propósito do Senhor. Por isso que nós precisamos buscar ao Senhor, né? Porque o apóstolo Paulo, ele fala que, ou seja, o Senhor é que nos dá as condições melhores, ou seja, todas as coisas contribuem para o nosso bem. E falando em Paulo, vamos lá em Romanos capítulo 12, que é mais um motivo de oração. Romanos capítulo 12 também fala sobre... Romanos capítulo 12 diz assim. Romanos capítulo 12, verso 11, fala assim: no zelo não sejais Aqui é preguiçosos, remisso. Quantas vezes, pastor, a gente vê uma vigília de oração, a pessoa, não vou não, tá frio hoje, ou então, hoje eu tô com muito sono, né? E normalmente as reuniões de orações são só aqueles corajosos mesmo, aqueles valentes do Senhor, né? Então aqui diz assim: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Na tribulação não é paciencioso, como nós lemos lá atrás. E no lugar da ansiedade, eu busco ao Senhor, eu entrego a minha vida, os meus planos, os meus pensamentos para o Senhor. Interessante, pastor, que tem muito crente que diz assim: essa noite eu perdi o sono. Não perdeu o sono. É uma oportunidade onde Deus te deu para que você possa buscá-lo. É verdade. Quantas vezes a gente perde a oportunidade na madrugada de buscar o Senhor, achando que perdeu o sono? Não perdeu o sono, não. É o Senhor. Irritado, impaciente, porque não vou dormir, vou ficar mal no outro dia. E às vezes é uma oportunidade, Deus está chamando ali a pessoa para, vem conversar. É uma oportunidade que Deus está chamando para falar assim: ajoelhe aí na sua cama e me busque. Isso. Para me te trazer a paz que excede toda a compreensão humana para sua mente. Já tive muita experiência, assim. Então, ou seja, nós precisamos, o crente não perde sono, ganha tempo com Deus, né? Então regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverante, pastor. Perseverante na oração, pastor, eu entendo assim: eu acordei, eu já caio de joelho. Eu acordei na madrugada, eu não vou pensar nada, não. Eu vou buscar o Senhor. Eu já caio de joelho e já falo: Senhor, se tem algo que vai me incomodar ou está me incomodando, eu já te coloco no teu trono de graça. E aí eu vou dormir em paz. Você está falando isso das noites, que é importantíssimo. Eu já tive essa experiência de acordar e ficar aflito porque eu ia ter pouco tempo de sono, ia atrapalhar o meu dia, e aí eu tive essa experiência de começar a ir orar. E como o dia rendeu, como foi bom o outro dia. É a paz, né? E aí eu fico pensando nos jovens adolescentes, os juniores, né? Aqueles que estão começando a vida. E às vezes os adultos também. A gente perde tanto tempo na frente da internet, do tablet, do aparelho celular, do computador, da televisão. Às vezes a gente fica 1, 2, 3 horas e isso passa assim, como se fosse 15 minutos. Mas 15 minutos de oração, como é difícil. Faz toda a diferença, né, pastor? Mas como é difícil para a pessoa ficar, né? Mas aquele que persevera nisso, ele vai ver que há uma mudança significativa. É a Bíblia que garante. E interessante, pastor, quando a gente tem uma vida de oração, porque oração é um chamado, eu falo que é um chamado, sabe? Assim. Então, quando você tem uma vida de oração, a sua vida começa a se transformar, Deus começa a transformar a sua vida de tal forma que você começa a ver os milagres, e aí você começa a agradecer e glorificar o Senhor por tudo que está ocorrendo. Como é maravilhoso buscar o Senhor. Porque às vezes a gente está acostumado a buscar o Senhor só para pedir. Estou passando por uma luta, aí eu vou lá para a escola de oração. Não, irmão. Se você está na bênção, se vocês vai lá orar também, vai lá agradecer, né? Se você vai fazer uma prova no vestibular, vai fazer um concurso, vai na oração agradecer, porque você está tendo condição de estudar, né? Você está tendo condição, sua família está te dando condição, você está vindo à igreja, você está bem vestido, né? Ou seja, tudo isso tem influência, né? E dentro de oração,
mais uma vez eu falo que o melhor modelo é Jesus, né? E na oração de Jesus, a oração modelo, que está lá em Mateus capítulo 6, né, especificamente no versículo 6 e 7. Então, Mateus capítulo 6 é a oração, né, que Jesus nos dá como modelo. E interessante que ele diz lá que não é para a gente ficar repetindo a oração de Jesus, né? Muito pelo contrário. É uma forma, um exemplo de como devemos buscar a reverência do Senhor. Então, no verso 6, ele diz assim, capítulo 6 de Mateus, verso 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, como Daniel, lá em Daniel capítulo 6, verso 10, né? Isso. Entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. É maravilhoso. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não é pelo muito falar, nem falar bonito. Deus, ele leu o nosso coração, né, pastor? Está aí o modelo, né, Paulo? Tem um modelo, aqui está o modelo, né? Ou seja, a partir do verso 5, como se deve orar. É mais uma forma de nós estarmos, mais um motivo para que nós possamos estar diante do Senhor. E um pouco mais à frente, no próprio Mateus capítulo 18, do verso 18 a 20, olha que interessante. Ele diz assim, em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai, pelo Senhor, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, em meu nome, ali estou no meio dele. Aleluia. Então, ou seja, Amém. o Senhor, ele está aqui, pastor. Amém. Nós estamos aqui, um Amém. grupo, ele está aqui. Amém. Porque nós estamos reunidos aqui em nome do Senhor. Senhor. Então, é mais um motivo de podermos estar aqui, porque o Senhor está conosco, né? E também lá em Hebreus, capítulo 4, verso 6, nós podemos ter mais um motivo, mais um exemplo, mais um motivo de oração. Hebreus, capítulo 4, verso 6. Se o pastor puder ler, por favor. Hebreus 4, 6. 6, isso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas Perdão, novas. pastor, não é Não é 4, eu, 6, é não. 4, 16. Eu falei errado. 4, 16. É onde o Senhor fala para que possamos aproximar dele. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ou seja, ajuda no momento oportuno. Agora, interessante aí, pastor, aqui nessa versão fala que acheguemo-nos, portanto, confiadamente. O que é confiadamente? Eu vou buscar o trono da graça na certeza de que o Deus Criador de todas as coisas, o meu Pai, Ele vai me conceder aquilo que eu necessito. Então, ou Ele é seja, a salvação, ele é a com solução. confiança. Por isso que o apóstolo Paulo diz que em tudo dai graça, né? Até mesmo na dificuldade, na luta, e ele deu graça na prisão, né? Então, ou seja, acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto aonde? Ao trono da graça. Ou seja, acheguemos-nos confiantemente ao trono de Deus. Então, essa é a confiança que temos que ter, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E interessante que o salmista, eu gosto muito de ler os salmos no aspecto de ações de graças. E Davi era um homem que era, ou seja, biblicamente Deus falou, né, um homem segundo o meu coração. Então, quando a gente vai no Salmo 18, verso 6, a gente pode ver
não só nesse salmo, mas diversos salmos, a gente pode perceber a confiança que Davi tinha. Mesmo na perseguição, nos momentos difíceis, quando Saul lhe perseguia, mas a gente pode verificar a confiança que ele tinha. E no momento de angústia, né, ou seja, ele clama ao Senhor. Como que fala aí, pastor, no Salmo 18, verso 6? Nessa versão diz: na minha angústia invoquei, eu clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Olha que maravilha, ou seja, na angústia, mas ele também buscou o Senhor na graça, né, na bênção. Mas aqui diz que na angústia ele invocou o Senhor. Ele gritou por socorro. A quem? Ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Ou seja, quando você clama, o Senhor ouve, né? E nós lemos aqui semana passada, 2 Crônicas 7,14, Deus coloca uma condição para nós. Se o meu povo clamar, né? Ou seja, buscar a minha face. Então a condição, ele vai ouvir dos céus, né? Você falou isso nessa última terça-feira, tivemos uma reunião aqui, que você faz parte, às vezes quando você pode, né? Agora eu sei que o seu trabalho lá está bem puxado, mas o pastor Arles trouxe uma reflexão sobre isso e colocava o se, as condições. Se é a condição, exatamente. Se meu povo se humilhar, orar, e aí vem. É uma condição, ou seja, eu preciso fazer a minha parte, né? Ele está disponível. Ele diz, então eu virei dos céus, né? Então é isso aí. Então a gente precisa buscar. E o apóstolo, e Lucas, em Atos capítulo 4, do verso 23, 31, eu acho essa passagem maravilhosa, que é a passagem onde diz a igreja em oração, né? Atos 4, do verso 23 a 31. No Atos 4, 12, é onde Pedro diz, né, perante o Sinédrio, que em nenhum outro a salvação, que foi que eu recitei recente. Agora, do verso 23 ao 31, eu vou ler aqui brevemente, que diz onde a igreja está em oração. Fala assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o seu santo Senhor servo Jesus, o qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos como gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Coisa maravilhosa. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, olha que interessante, pastor, o poder não está na oração, como eu disse, o poder está no Senhor. Mas olha que maravilha, é de arrepiar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, nosso Deus é poderoso. O que nos falta como cristãos, como servo do Senhor, é buscá-lo. Pastor, não é difícil, mas nós temos que perseverar. Nós temos que ser em oração constante, como diz o apóstolo Paulo. Amém. Então, ou seja, é através da oração constante, através de uma igreja que ora, que as vitórias ocorrem. O país é transformado pelo poder de Deus através da oração. Né? Então, é através da oração. Mais um pouco, Atos 16, versos 25 e 26. Só para a gente ir encerrando. Diz assim: por volta da meia-noite, aqui Paulo e Silas estavam presos, né? Ou seja,
Paulo e Silas, açoitado e preso, eles estavam louvando a Deus, eles orando e estavam louvando. buscando ao Senhor. E olha o que diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. Ou seja, eles, Testemunho ainda. além de orar, louvava, ainda pregava para os outros, para os presos, né? De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Ou seja, todas as algemas caíram e eles foram libertos. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de milagre. Amém. É um Deus que precisamos buscá-lo através da oração. E Tiago, capítulo 5, a passagem onde os irmãos conhecem, Tiago, capítulo 5, do verso 13 ao 18, nós vamos ler apenas os 2 últimos versos. Tiago, capítulo 5, seu penúltimo motivo de oração. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. E está doente? Chama o presbítero da igreja e este faça oração sobre ele. E aí no 15 fala assim: e a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, seriam perdoados. E aí vem encerrando e tal. E aí no 18 diz assim: e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Ou seja, é o poder de Deus através da oração mais uma vez. E o Evangelho de João, é uma passagem que a gente recita muito, João 14, verso 13 e 14, que é aquilo que diz por que nós oramos em nome de Jesus, né? Ou seja, por que nós encerramos a nossa oração sempre falando em nome de Jesus? Eu já vi muitas pessoas me perguntar isso, pastor. Por que o crente sempre ora em nome de Jesus? É porque é bíblico. E porque está escrito aqui, como é que está escrito aí, pastor? João 14, verso 13 e 14. E tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, ou seja, tudo quanto pedirdes em nome de Jesus, né, ele fará, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Ou seja, eu peço, eu oro em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, eu também restei esse versículo na semana passada, que diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ou seja, eu peço em nome de Jesus porque é bíblico, porque diz aqui: tudo que pedires em meu nome. E lá em 1 Timóteo diz que ele é o mediador entre Deus e os homens. Então, eu oro em nome de Jesus porque é Jesus que é o mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Pode falar o que quiser, mas biblicamente nós podemos comprovar que o mediador entre Deus e os homens é Jesus. E também lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, nós já estamos terminando. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7, que é o penúltimo versículo dos 20 motivos de oração. Leia para a gente, pastor. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Certo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Ou seja, temos que ser criteriosos e sóbrios na oração, para poder orar. Nós não podemos deixar de orar, pastor. E interessante, eu volto a dizer que Jesus foi o melhor exemplo, o melhor modelo de oração. Se a gente pegar Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 45, nós vamos perceber exatamente isso. Ou seja, como Jesus nos traz um exemplo de oração. Então, para a gente encerrar, nós vamos ler Mateus capítulo 26, do versos 36 ao 45, que
eu creio que com esses 20 motivos, a gente começa uma jornada onde nós, como cristão, você como jovem, você como adolescente, não deixe de buscar ao Senhor. Veja esse exemplo de Jesus. Mateus capítulo 26, do verso 36 ao 44. Diz assim, eu vou ler a palavra. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, ser Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Presta atenção. Ficai aqui e vigiai comigo. Verso 39. Adiantando-se um pouco, ou seja, Jesus, adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Olha a importância de estar vigiando e orando, para que você, jovem, para que você, adolescente, para que você, adulto, para que você, cristão, não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E aí a gente pode ver em Gálatas 5, 22, 16 a 25, lá mostra a obra da carne e o fruto do espírito, né? Mas continuando, verso 42, verso 42 diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Pastor, quantos de nós cristãos estamos dormindo? O momento de estarmos intercedendo, vigilantes, buscando a Deus para os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, nós estamos dormindo, né? Me fez lembrar da parábola das 10 virgens, né? Que se encontrou todas elas dormindo. Todas dormindo. Só que 5 estavam despreparadas. 5 mas todas elas estavam dormindo. Como é difícil, né? Como é difícil. Mas a Bíblia diz, persevere, insista nisso, né? E interessante que fala assim, eles estavam dormindo porque os seus olhos estavam pesados. Pastor, hoje nós temos aí o Instagram, o Facebook, o YouTube, tantas outras coisas que têm pesado os olhos dos cristãos, sabe? É isso. Né? Nós mesmos temos caído nessa armadilha e nós precisamos estar vigilantes para que não caiamos, né? Deixando-os novamente, Jesus foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e disse: ainda dormis e repousais. Ou seja, quantos de nós até hoje, pastor, estamos dormindo? Com certeza. Então, a minha oração, o meu desejo é que nós, como os cristãos, sejamos despertados. Nós, os jovens, os adolescentes, sejam despertados, quebrantados pelo Espírito Santo, para que possa ter um espírito de intercessão, um espírito de oração, para que possa ter dias melhores, para que o Senhor possa ouvir do céu e sarar a sua terra, sarar a nossa terra, sarar a nossa enfermidade, a nossa dificuldade, para que os planos do Senhor possam ser os nossos planos. Esses são os motivos de oração, pastor, que eu creio que pode nos ajudar. Quantos motivos, e com certeza é a nossa ajuda. E precisamos ter essa percepção, Paulo. A igreja de Cristo precisa ter essa percepção. Como é importante ter uma vida de oração. Né? Você falou algo tão importante nessa última passagem. Quantas coisas têm pesado os nossos olhos? O Espírito Santo nos chamando, nos incomodando a orar, e é Ele que nos ensina a orar, né?
Mas os olhos estão pesados em tantas outras coisas que esse mundo tem oferecido. Os olhos nós têm desviado. Interessante que o próprio Senhor, Ele nos coloca em situações para que a gente busque Ele. E a gente está com os olhos pesados. Quantas vezes eu já fiquei na fila de um hospital, de algum lugar, e aí eu falo, Senhor, agora eu entendi porque que eu estou aqui. Aí eu começo a orar, não demora um minuto, eles já me chamam para consulta. Ou seja, né? Então, ou seja, na dificuldade, busca o Senhor. Busca Né? assim. Paulo, eu só tenho a agradecer. A minha oração é que essa igreja continue firme na oração. Tenho orado por você, pela sua casa, sua família. Assim como a direção dessa igreja, eu tenho dobrado os meus joelhos mesmo, em oração, buscando ao Senhor e clamando ao Senhor por essas vidas e por nossas vidas. E agora quero clamar também, não agora que eu digo, queria que você encerrasse orando, mas vou começar a orar para que os olhos dessa geração que está vindo, e a geração que está aí, e as gerações também que nos ensinaram muitas coisas, que ainda estão aí, que esses olhos não pesem, não fiquem pesados, não se fechem para aquilo que o Espírito Santo quer fazer nesse tempo, nesse momento, nessa era que vivemos. Que se tiver que esses olhos ficarem pesados, ou se tiverem de fechar para alguma coisa, que feche para o mundo, mas não para a palavra e para a busca do Senhor. Ore mais uma vez pelos nossos jovens e adolescentes, mas por toda a igreja, e a gente vai estar encerrado logo depois. Oremos. Pai Santo, Deus de poder, de infinita graça, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Nós te agradecemos por esta igreja, uma igreja que prega a Tua palavra, é uma igreja que está no serviço do Senhor, na proclamação do Teu Evangelho, é uma igreja que tem intercedido, Pai, mas nós colocamos o ministério da juventude no Teu trono de graça, Pai. O Senhor continue dando sabedoria ao pastor Wallace, dando ele a direção do Senhor na condução desses jovens, dos adolescentes. Senhor, nós sabemos que os desafios são grandes, Pai, mas que o Senhor capacite cada dia mais o pastor Wallace, a tua esposa Rosane, para estar no serviço do Senhor, Pai, para que esses jovens possam crescer no conhecimento e na graça do Senhor, Amém, Pai. amém. Ó Deus, que os planos dos jovens sejam aprovados pelo Senhor, Amém, Pai, Senhor. e que os planos deles sejam os planos do Senhor, Pai. Deus. Dirija a vida de cada jovem, que cada um possa ser um exemplo no seu lar, onde estiver no trabalho, na faculdade. Ó Deus, sonda o coração de cada jovem e faça com que eles possam cada dia mais aproximar do Senhor, Pai. Ó Deus, eu te peço também por aqueles jovens que estão frios, estão mornos, para que o Senhor possa trazê-los para a tua casa, Pai. Ó Deus, eu te peço que o Senhor cuida da família do pastor Wallace, Pai. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor desta família, da tua casa. Abençoe, Senhor, sobremaneira também a sua filha Lorena, Pai. Que ela continue servindo ao Senhor, Pai. Que o Senhor possa criar novos desafios e novas oportunidades para que ela possa te servir em espírito e em verdade, Pai. Te agradeço também por o Ministério de Comunicação desta igreja. Ó Senhor, pela vida do Eliomar na direção, especialmente pela vida, Senhor, aqui do Murilo e também do Marco Túlio. Sustenta eles na tua presença, Pai. Senhor, nós sabemos que o trabalho deles não é vão no Senhor. Por isso nós entregamos essas vidas também nas tuas mãos, Senhor. E muito obrigado por esta tua palavra que tem nos dado força, tem nos dado esperança, e tem nos dado uma condição de estar cada dia mais aproximando do Senhor, Pai. Eu te louvo e te agradeço por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Paulo. Então, que a graça, maravilhosa graça do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês, o amor do Deus Pai e a consolação do Santo Espírito da promessa em nossas vidas esteja sobre a vida de cada um de vocês.
os 5 abraços virtuais, ok? Mas também eu quero convocar vocês, assim que a gente tiver acabado essa pandemia, a gente já poder se reunir presencialmente, todos nós. Quero convidar o Paulo aqui para a gente ter um culto de gratidão ao Senhor, orando na presença Amém, dele, de amém. joelho diante dele. Toda a juventude, jovens e adolescentes, e a igreja também, aqueles que quiserem participar, mas agradecendo ao Senhor de joelhos aqui e clamando pela direção dele em nossas vidas. Amém. Deus abençoe e até o próximo sábado, às 19 horas.